Olá, tudo bem, pessoal? Aqui, professor Marcos Melo, como sempre, resolvendo aqui questões de vestibular, dando dicas, sugestões, né, hipóteses de questionamento nos principais vestibulares e no Enem. Em função da proximidade do Enem, eu vou começar a fazer uma série de resoluções, né, uma série de aulas para resolver as questões do Enem, porque o conselho que eu sempre dou, você tem que conhecer a prova que você vai fazer, certo? É igual, por exemplo, quando um caminho, né, por exemplo, você percorre, se você percorre diariamente, você vai tranquilo, você nem presta muita atenção no caminho. E quando você desconhece esse caminho, você pode ser surpreendido. É mais ou menos isso que o vestibular, né, essa conduta que você tem que fazer no vestibular, ou seja, você tem que conhecer a prova antes de fazê-la. Eu sempre recomendo, pelo menos uns 3 anos antes, né, umas 3 provas, melhor dizendo, você resolver, você dá uma olhada, tentar resolver e ver qual é o perfil da prova, certo? E é isso, então, o nosso objetivo é esse, tá? Ao resolver uma questão, nas aulas presenciais, eu sempre comento com os alunos, né? E agora, com a pandemia mais online, que o importante, quando você resolve uma questão de um vestibular que já passou, não é ficar focado, né, especificamente naquela questão. Como eu sempre brinco, não vão tirar xerox e colocar de novo. Tem que ser discutido o tema, o universo da questão. E aí você não ser surpreendido no dia da prova. Então é isso que nós vamos fazer a partir de hoje. Então, diariamente eu estou aqui e com a ênfase agora maior no Enem até o dia da prova. E mesclando com os demais vestibulares assim que eles forem aparecendo, certo? Pessoal, a prova do Enem, ela tem uma característica também um pouquinho diferenciada no seguinte sentido. Muitas vezes, nos outros vestibulares, vem já separado, química, física, matemática, história, certo? E as demais disciplinas. No Enem, não. Já é uma primeira novidade. Isso não importa, gente. O importante é dominar o conteúdo e ir bem lá. Olha, eu vou ler então a primeira questão do último Enem, 2020, no caso, e a questão 47. Então diz assim, olha, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela é quase, pessoal, que presente aí anualmente, né? Todos os anos aparece em muitos vestibulares, é um assunto que você tem que dominar, certo? Bom, mas então continuando, né? Foi fruto da Revolução Francesa, e, portanto, é um marco fundamental, certo? Continuando a questão. Eu vou deixar depois aí na edição, e aí você, né, se você quiser comparar, dar uma paradinha lá e ver se você conseguiria também chegar às conclusões que nós vamos chegar, certo? No início de cada questão, eu vou deixá-la aqui, caso você queira resolver antes do meu comentário, poder fazer isso. Então, continuando, olha, eu vou repetir de novo, né? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789, e segue. Os representantes do povo francês, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres, a fim de que as reivindicações dos cidadãos, fundamentada em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e da felicidade geral. Pessoal, vou sempre omitir a fonte, porque nesse caso não vai ser importante para a gente ganha tempo com outras discussões, legal? Esse documento, elaborado no contexto da Revolução Francesa, reflete uma profunda mudança social
Então, pessoal, veja, o próprio enunciado lembra que foi, né, quase que, né, uma associação imediata, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão à Revolução Francesa, mas o enunciado ainda frisou isso com mais contundência, então não tinha como errar isso daqui, né? Mas então, veja, qual é o questionamento? Reflete, né, vou ler de novo, uma profunda mudança social. Qual é essa profunda mudança social? Na alternativa A, falava que era a manutenção das terras comunais. Não é bem o caso. Já vou voltar a falar de todas elas, mas vamos por ordem. B, alternativa B, a supressão do poder constituinte. A Revolução Francesa, no caso, quando o assunto é constituinte, que justamente fez, né, valer ou valorizou a Constituição, certo? Porque a Revolução Francesa abole o absolutismo e substitui por um governo que teria a divisão dos poderes executivo, legislativo, judiciário e uma Constituição, né, que, vamos dizer assim, formalizava tudo isso. Então, dizer que a supressão, né, do poder constituinte está furado, não é? Falência da sociedade burguesa. Pessoal, a Revolução Francesa, todas as aulas, não sei se, como eu já disse, se você já viu alguma aula minha sobre o tema, é uma das coisas que eu mais enfatizo. A Revolução Francesa é o marco da consolidação do capitalismo, tanto é que é a passagem do capitalismo comercial para o industrial, certo? Então, a Revolução Francesa é um marco dessa transição da Idade Moderna para a contemporânea. Então, não pode ser, em hipótese nenhuma, falência da sociedade burguesa. A Dedidado dizia a paridade no tratamento jurídico. Olha, pessoal, aí praticamente aquela questão que é famosa também da Revolução Francesa, da trilogia, ou seja, liberdade, igualdade e fraternidade, ou seja, a liberdade econômica, política, a liberdade religiosa, certo? A igualdade perante a lei, isso que é fundamental. Portanto, aquela trilogia já praticamente resolvia essa questão. Aí fala abolição dos partidos políticos, não tem, né, nenhum sentido. Ao ler a questão você percebe. E eu só queria voltar, então, eu queria falar justamente dessa consolidação, como eu falei, do capitalismo. Por isso que não dá para aceitar a, né, que a falava manutenção de terras comunais. Não, se é uma lógica burguesa, é a ideia da propriedade privada, da propriedade individual, e não comunal, como, por exemplo, a alternativa A apontava. Então, sem dúvida, a alternativa D de dado. Você precisava, então, dominar o contexto da Revolução Francesa e aí resolvia essa questão de forma muito tranquila, certo? A outra 48 diz assim o enunciado: na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Assim, é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses do século IV e V pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. Então, o texto deixa claro que eles estão se referindo à democracia, certo? E diz assim: naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionada promoveu A fala competição para a escolha de representantes. A B, alternativa, dizia campanha pela revitalização das oligarquias. Olha, gente, veja, nesse caso, por exemplo, a B de bola era automaticamente descartável, certo? Porque revitalizar as oligarquias, se você estudou um pouquinho a Grécia, a democracia é oposta da oligarquia. Oligarquia, inclusive, é um nome, né, no nosso vocabulário aí da história, da política, que é de origem grega, que gligoi, poucos, governo de poucos. E a democracia seria, vamos dizer assim, um pouco o oposto disso, certo?
Bom, mas continuando, então, B de bola já está descartada. Não pode revitalizá-la a oligarquia. O texto deixa claro que está se valorizando a democracia. A C, alternativa, diz o seguinte: estabelecimento de mandatos temporários. O texto não faz muita referência a isso, certo? D, declínio da sociedade civil organizada. Também, né, imagino que você não assinalaria essa alternativa. E participação do exercício do poder. Eu acho que fica bem claro que seria essa alternativa, porque o texto diz, né, como eu falei para você, depois você pode parar o texto lá e eu vou deixar na edição, eu vou para você parar e fazer essa reflexão que eu estou fazendo aqui, que, né, infelizmente não dá para a gente fazer simultâneo aqui. Mas então, veja, se está falando de forma democrática e, né, direta, fazendo referências à democracia, sem dúvidas que é a alternativa aí, né? O texto está fazendo referência à participação do exercício do poder. Pessoal, essa questão, como eu estava falando, também mencionei um pouquinho da questão anterior, veja, são dois temas que aparecem constantemente. Uma foi da Revolução Francesa, certo? A Declaração dos Direitos do Homem. E essa questão falando da democracia grega. Veja que o texto deixou claro, eu vou reler para você, que ele fala assim, ó, é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Por quê? Porque as mulheres estavam excluídas, certo? Quem não fosse ateniense, ou seja, você era grego, você, por exemplo, se você fosse de Esparta, você é grego, mas em Atenas você não teria direitos políticos. Eu já falei aqui numa outra oportunidade, esse conceito, a Grécia, de cidade-estado é fundamental, certo? Como diz o nome, cada cidade era um estado. Então, mesmo que você viesse de outra cidade grega, Tebas, Esparta, Olímpia, você era considerado um estrangeiro dentro de Atenas e não tinha direitos políticos. Então vamos lá. Tira as mulheres, tira os escravos, tira os estrangeiros. Então por isso que o texto deixou claro, certo? Que o conceito de povo é restritivo. Outra coisa, como eu disse há pouco, a questão não vão, né, como eu disse, tirar xerox e colocar novamente. Por isso que é bom sempre a gente comentar a alternativa no cursinho, como eu disse, principalmente quando são aulas presenciais, muitos alunos às vezes ficam meio dispersos na explicação e querem a alternativa correta. Pessoal, não leva a nada isso, certo? Porque, como eu disse, ninguém vai tirar xerox. É muito mais importante o comentário sobre o tema, sobre a questão, do que a resolução em si. Tudo bem? Então, ficar atento a esse tema. Na Grécia como um todo, período clássico, eu já falei aqui quando eu dou aula sobre a Grécia, nós enfatizamos principalmente a partir do período clássico e a construção da democracia. Então, aparece constantemente esse tema no vestibular. Como eu acabei de citar aqui Esparta, por exemplo, Esparta não conheceu a forma democrática. A democracia é típica de Atenas. Esparta, sim, era oligárquica, governo de poucos, certo? Então, esses conceitos, esses temas estão sempre presentes, você tem que ficar atento, tudo bem? Eu vou passar agora, então, para outra questão de história aí do Enem 2020. Essa questão, pessoal, a 55, ela é um pouco mais complexa, vamos dizer assim, certo? Precisava de um conhecimento prévio da Reforma Protestante. Mas vamos lá. Vamos ler primeiro. Diz assim, olha, dois grandes eventos históricos tornaram possível um caso como o de Menóquio, a invenção da imprensa e a reforma. Então, veja, a invenção da imprensa geralmente é discutida quando os professores falam do Renascimento, certo? Que teria ajudado a divulgar
o conhecimento, a ciência e assim por diante, certo? E a Reforma Protestante. Continuando, a imprensa permitiu confrontar os livros com a tradição oral em que havia crescido e lhe forneceu as palavras para organizar um amontoado de ideias e fantasias que nele conviviam. Está falando do Menóquio, né? Que foi, na verdade, esse livro, só fazendo aqui um parênteses para você entender melhor, foi um moleiro que foi levado à Inquisição. Então o livro trata um pouco dessa questão, certo? Mas vamos continuar, se necessário, faço mais algum comentário a respeito. Então, as palavras, repetindo, né, para organizar o amontoado de ideias e fantasias que nele conviviam. A reforma lhe deu audácia para comunicar o que pensava o padre do vilarejo, conterrâneos, inquisidores, mesmo não tendo conseguido dizer tudo diante do Papa, dos cardeais e dos príncipes como queria. E aí, o livro é O Queijo e os Vermes. Aqui até vou abrir uma exceção, vou comentar, porque esse livro é fantástico. Óbvio que se você está fazendo vestibular agora, não dá para parar e ler, porque né, você tem que focar aí em diversas disciplinas, acho que não vai ter tempo para fazer isso, mas anota, se você gosta de humanas, e é um livro bem interessante. Como eu disse, o livro chama-se O Queijo e os Vermes, e agora sim, eu gostaria de fazer um adendo aí desse livro, que é o seguinte: ele faz esse comentário, ele está conversando ali, né, com as pessoas e sobre a criação. Então ele fala assim, olha, eu acho que a vida é como os vermes no queijo, que vão brotando, né, sem ali uma intervenção direta de ninguém. E aí ele é levado à Inquisição, porque qual que é a ideia? Pô, você está colocando em xeque a ideia da criação, certo? Então ele, por isso, foi levado à Inquisição. Mas continuando, gente, então, o Enem pergunta, os acontecimentos históricos citados ajudaram este indivíduo do século XVI a repensar a visão católica do mundo, que possibilitou o quê? Então vem a consulta pública das bibliotecas reais. Será que foi isso, gente? Eu vou, nessa aqui eu vou segurar, vou ler todas as alternativas e ver se você fecha comigo, tá? A B, a sofisticação barroca do ritual litúrgico. A C, a aceitação popular da educação secular, ou seja, que não é da igreja. A D, a interpretação autônoma dos textos bíblicos. E a correção doutrinária das heresias medievais. Deu para seguir aí a linha de raciocínio. Então, olha, a alternativa correta é D de dado, certo? Ou seja, esse universo, como diz o enunciado, ajudar esse indivíduo a repensar a visão e possibilitar e reabilitar o que é a interpretação autônoma dos textos. Ou seja, você, por exemplo, não pode exagerar e dizer, por exemplo, como disse a C, né, a alternativa, falou assim, aceitação popular de educação secular. Não, continua até talvez sendo religiosa, mas há uma interpretação, como diz a alternativa, autônoma. Ou seja, você lê a Bíblia e você a interpreta à sua maneira. Então, uma das características da Reforma Protestante, entre outras, foi a ideia da livre leitura da Bíblia, certo? Da livre interpretação do texto bíblico, entre outras, certo? Não adorar santos, admitir o casamento, certo? Os pastores podem se casar, no caso, o fim do celibato clerical, enfim. Então, existe uma série de novidades, vamos chamar assim, das igrejas reformadas. O destaque foi o Lutero, certo? O luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Também tem uma aula específica sobre esse assunto. Se você tiver interesse, pode me procurar no meu canal
professor Marcos Mello, você vai achar lá. Professor Marcos Mello, professor de História, né? Porque Marcos Mello tem vários, então eu coloquei História lá, né? Para facilitar para você me achar se for o caso, certo? Então, veja, gente, é uma questão que um aluno que estudou a Reforma Protestante teria facilidade em resolver, né, essa questão. Ela não é uma questão muito complicada. Então, só rapidinho aqui, retomando, né, como eu disse, a consulta pública na Biblioteca Real, isso não tem nada a ver, né, com o tema. Sofisticação barroca das igrejas protestantes simplificaram o culto, né? O culto era muito rebuscado, era católico no caso, as missas eram em latim, certo? As pessoas não sabiam latim, as pessoas, né, como eu disse, estavam nascendo as línguas nacionais. Se estivesse em Portugal, falava português, na Espanha, espanhol, na França, francês, na Alemanha, alemão, mas não sabiam latim. E o ritual, a igreja, muitas vezes a missa, né, no caso, ela era rezada em latim. Imagina, você vai num culto que você não conhece a língua. Então é isso, pessoal. Alternativa D de dado e o assunto aí, reforma protestante. Eu vou mesclar, como eu disse para vocês, resolução de questões com aulas sobre o tema. E quando chegar o dia da prova, como eu disse, espero que você esteja afiado para resolver tranquilamente as questões que forem aparecendo, certo? Vamos passar para a próxima então. Eu vou sempre deixar a questão, caso você queira resolver antes do meu comentário, você poder fazer, beleza? A questão 57 dizia assim: a arte pré-histórica africana foi incontestavelmente um veículo de mensagens pedagógicas e sociais. Os San, que constitui hoje o povo mais próximo da realidade das representações rupestres, afirmam que seus antepassados lhe explicaram sua visão de mundo a partir desse gigantesco livro de imagens que são as galerias. A educação dos povos que desconhecem a escrita está baseada, sobretudo, na imagem e no som, no audiovisual. De acordo com o texto, a arte mencionada é importante para os povos que a cultivam, por colaborar para quê? Pessoal, antes da gente entrar nas alternativas, esse tema e a valorização, até melhor dizendo, da cultura que não é escrita, tem aparecido muito nas provas. Então, é uma forma, né, de conhecimento que você adquire que não necessariamente seja pelo livro. Como diz aqui nessa questão, é o visual, certo? Você pega, por exemplo, a pré-história aqui, nem precisava ser africana. Quando eu dou a aula de pré-história, eu sempre coloco as imagens para os alunos e antes de eu falar nada, eu vou fazendo questionamentos. O que você está vendo aí? Geralmente é uma cena de caça. Aí os alunos, não, eu estou vendo uma caça, certo? Então, é mais ou menos isso. Você, né, pela imagem, você vai também conhecendo. Não precisa necessariamente ser escrita, certo? Aí depois a gente vai para a aula e olha, e eu insisto sempre nas minhas aulas, como eu sempre parto disso, né, também, de mostrar para o aluno alguma imagem, principalmente pré-história. Alguns temas facilitam, né, mais isso que outras. As imagens, não é à toa que os vestibulares hoje usam tanto charges, não é? Pinturas. Então, essa valorização, a gente tem aparecido bastante, tome cuidado com isso, certo? Então, vamos lá, pessoal. O texto, resumindo, diz isso, né? Que está valorizando o visual e o não escrito. A pré-história, né? Corresponde aí à pré-história. Só curiosidade, diga-se de passagem, a história da humanidade, a pré-história corresponde a 98% da existência do ser humano. Então, eu costumo até brincar, né? Eu falo, olha, então
Se você, por exemplo, vai prestar um vestibular que não cobra pré-história, eles vão cobrar só 2%, não é? Do Egito para frente. Então, eu faço essa brincadeira aí com os alunos, né? Porque 98% da história da humanidade está na pré-história. Mas, continuando então, pessoal, veja, a alternativa A dizia, então essa arte, vou ler de novo, né, a pergunta, pode ter se perdido aí, como eu disse, você pode parar lá também depois para olhar sem nenhum problema. De acordo com o texto, a arte mencionada é importante, ou seja, por que essa arte é importante para os povos que não conhecem a escrita? A. Transmissão dos saberes acumulados. A B. A expansão da propriedade individual. C. A ruptura da disciplina hierárquica. D. O surgimento dos laços familiares. E E. A rejeição de práticas exógenas. Então, pessoal, essa também é uma de fácil resolução, correto? Você com certeza assinalaria a alternativa A de amor, não? Ou seja, a transmissão dos saberes, certo? Eles colocaram acumulados, tudo bem, né? Então, mas eu dei até a paradinha justamente para você perceber. Pela imagem, você vai então, que eles vão transmitir os saberes, certo? Como disse, não escrito, mas por meio das imagens. As outras, pessoal, tudo, né, descartável, né? Propriedade individual, ruptura da disciplina hierárquica. Então, essa questão também, se o aluno domina minimamente esse universo, esse tema, ele se sairia bem, né? Com certeza, agora também discutindo um pouquinho, também até lá, com certeza você verá outras aulas, certo? Não sei se comigo ou não, mas enfim, por meio dos seus livros, certo? Você vai enriquecer, porque aqui, gente, até aproveitando para dar uma dica, que muitas vezes o aluno ele fica muito preocupado com o volume, né, do que ele tem que estudar. E eu repito sempre, olha, você hoje, você leu uma questão, você leu um capítulo, pensando na história, né, vou pensar na minha disciplina, você leu um capítulo, resolveu lá uma, duas questões que seja, você já avançou. Você não pode olhar, né, pensando na perspectiva do que vem, mas do que já foi, ou seja, com certeza você está melhor do que ontem, né? Até parafraseando aí uma música aí bonita do Danny Black, certo? Que ele canta lá com Milton Nascimento. Eu sou melhor do que era ontem, certo? Lógico que ele fala num plano mais abrangente, mas se a gente transportar aqui para o nosso universo, que é do conhecimento, que é a preparação para o vestibular, é isso. Cada dia que passa você está melhor. Então você não pode pensar, só vai te atrapalhar. Pensar no que você não conseguiu ver. Não, pensa o que eu já consegui. E cada dia é uma conquista, cada dia é um assunto novo. E é um avanço, essa estrada é um conhecimento, pessoal, que não se perde, tudo bem? Então, não podemos ser pessimistas, tem que ser otimista e pensar nisso. Sempre que vier aquela dificuldade, pessoal, também fui aluno, certo? Prestei o vestibular, eu sei como é uma tensão, mas nós temos que pensar no que nós avançamos, certo? Então, pessoal, nós vamos continuar a resolução, né, de as questões que foram selecionadas aqui como de história e às vezes numa noite, numa aula aqui, eu não consigo resolver todas porque às vezes outros compromissos, né? Tenho que editar também, tem todo um trabalho aí por trás de bastidores. Mas a ideia é essa, resolver toda a prova de 2020, de 2019, 2018, certo? Como eu aconselhei, sempre as três últimas seria o ideal. Então nós vamos fazer isso com o Enem, com a FUVEST, com as outras universidades, né? Dentro do possível,
Até porque, pessoal, muitos vestibulares são semelhantes, certo? As federais, por exemplo, têm um perfil relativamente próximo, então não precisamos resolver uma específica, mas você, no seu estado, você pode fazer isso. Você dá uma olhadinha lá no seu estado e ver pelo menos as 3 últimas provas. E você vai perceber que os temas são, na verdade, né, uma ou outra exceção, eles são, né, típicas de qualquer vestibular aí das federais, por exemplo, certo? Então é isso, pessoal. Vamos continuar aí resolvendo as questões. Hoje eu vou ficar por aqui, mas eu prometo, como eu disse, estou aqui diariamente resolvendo questões e nós vamos nos encontrar por aí com certeza, legal? E como eu disse, se você terminou esse vídeo agora, já está melhor do que meia hora atrás. E tem que seguir essa estrada aí. Então vamos firme lá, garantir nossa vaga, tudo bem? Então é isso. Se você gostou, dá o like, compartilha com amigos, porque ajuda a gente a manter esse canal. Então é isso. Forte abraço, até a próxima.